Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Chegaremos agora ao capítulo 2, segunda semana da Sociologia para os terceiros anos. Aqui embaixo, como vocês podem ver, temos alguns dados com relação a informações importantes, como o MASP, nosso WhatsApp e também o e-mail educacional. Dando sequência aqui aos slides, nós chegaremos agora a um assunto que é muito importante da sociologia, que é com relação à socialização. A socialização nada mais é do que o resultado que aprendemos com os outros através da convivência com relação a valores, ideias e atitudes. Somente se interagindo, conversando com as pessoas, trocando a famosa ideia, que nós somos capazes de armazenar e aprender. Então aqui, como vocês podem ver na imagem, é essa troca de experiências que as pessoas têm, resultando aí do processo de socialização. Então, um exemplo de socialização é bastante básico, né? Um almoço em família, uma refeição, uma atividade em grupo, o futebol, o seu trabalho, a convivência na escola. É claro que esse momento de pandemia ele impede esse tipo de ação, né? Mas é uma ação que realmente faz falta, é muito boa para que nós possamos aprender e evoluir. Mas no momento fique em casa. Somos produtos do meio? Aí uma pergunta que a sociologia também apresenta. Através de todo o convívio com as pessoas, nós adquirimos alguns costumes, o modo de vestir, falar, agir e etc., conforme o lugar que nós moramos, conforme a região do mundo que nós moramos. Cada país tem a sua cultura, cada lugar de um determinado país tem a sua cultura. Às vezes uma região, como aqui no Brasil, a região sul, tem um costume diferente das pessoas que moram no norte, ou que moram no nordeste, ou que moram aqui no sudeste como nós, né? No centro-oeste também o costume é outro. E aqui em Minas, que é praticamente um país também, nós temos um costume diferente aqui no sul de Minas do que outras regiões do estado. Então isso tudo faz, e essa interação toda, essa socialização faz com que nós tenhamos sim alguns tipos de atitudes que nós vamos aprendendo com o passar aí do tempo. Só que a sociologia ela tem alguns efeitos colaterais, né? Conflitos que muitas vezes podem resultar mesmo em brigas, né? Conflitos físicos, e a questão do bullying, né? O bullying é um assunto muito sério que a criança sofre muitas vezes na escola. O início é uma brincadeira, mas essa brincadeira ela tem efeitos catastróficos no desenvolvimento dessa criança em termos didáticos e pedagógicos, e ela pode carregar aquilo por muito tempo, talvez até para o resto da vida, né? Então, bullying, o que seria? Se eu perguntar o que é o bullying na prova, é um pouquinho mais difícil da gente explicar. Assim falando é mais fácil, mas o que seria isso na prova, né? O que vocês deveriam responder? Basicamente uma resposta muito próxima dessa, né? Que é uma violência moral ou mesmo até física. Tem gente que chega a apanhar mesmo por ser, entre aspas, diferente fisicamente daquele tipo de grupo que ela frequenta. Então ela sofre por ser diferente, e ela geralmente acontece pela cor da pele, pelo peso, pelo tipo de crença que a pessoa tem, classe social, opção sexual, gênero, ou mesmo até o jeito que a pessoa se veste. Tá? Então aqui tem vários exemplos, não existe só uma resposta certa. Eu quero que vocês reflitam e pensem no tipo de bullying, e neste momento se você já fez ou já cometeu bullying com alguém, ou se você já sofreu. E aí, como eu falei, geralmente ela começa com uma brincadeira, né? Brincadeira entre aspas. E aqui nós temos a questão da socialização, que foi mudando nosso jeito de agir com o passar do tempo. E a socialização ela é dividida em dois tipos, que é a primária e a secundária. Então a primeira socialização, como nós falamos, né, que é a socialização primária, como o nome diz, ela é a primeira socialização quando somos ainda bebês, né? Então aqui está uma foto de uma mãe segurando aqui uma criança. Então essa é a nossa primeira socialização, no momento da amamentação, no momento dos primeiros contatos que temos com os nossos pais ou quem nos cria, que é o momento em que nós aprendemos alguns valores, ideias e atitudes, aprendemos algumas coisas sobre educação. Isso tudo já é no começo, tá? Só tem uma observação, pode ser que eu dê essa pegadinha numa prova. A creche ou maternal é considerada forma de socialização primária, pois em muitos casos a criança antes do primeiro ano de vida já vem para a creche devido à correria da vida profissional dos pais. Então isso cada vez mais precocemente essa criança ela tem vindo para as creches.
E a socialização secundária ela é já a partir de um certo período. Geralmente acontece quando a criança tem 3 a 4 anos. É todo e qualquer processo subsequente que introduz o indivíduo já socializado em novos setores. Então ele já passou pela socialização em casa e ele vem frequentar e conhecer novos mundos, né? Objetivando a sua sociedade, como escola, grupo de amigos, trabalho, grupos de igreja, grupos de esporte, entre outros. Então, tudo que a pessoa dentro da casa dela passou já por aquele primeiro contato, socialização, ela vai agora ter contato com seus amiguinhos do bairro, com os amigos da escola, vai brincar na rua, vai para o pré-escola, vai depois ali para o ensino fundamental, médio, depois arruma um trabalho, arruma um estágio, vai jogar bola, vai praticar o seu esporte, judô, vôlei, seja lá qual for, encontro de trabalho, tudo isso é socialização secundária, tá? Bem tranquilo. Então a socialização por fim, ela nos condiciona, ela nos deixa e permite uma relação mais agradável com os outros indivíduos, conforme, repetindo de propósito, nem sempre ela pode ser agradável, ela pode resultar em conflitos e às vezes problemas, né? Só que esse processo de socialização ele não é rápido, ele vem desde muito tempo, desde os homens da caverna, como que eles defendiam as suas casas, muitas vezes até dando a própria vida. Então isso tudo foi mudando. Agora nós chegamos nos exercícios dos pets. Aí eu peço que vocês façam esses exercícios conforme o que nós aprendemos. Aqui, inclusive, o exercício 1 já é com relação a esses grupos que nós frequentamos com nossa socialização secundária, que é a escola, o grupo de amigos, aí os meios de comunicação em massa, aí vem um paralelo aí com relação à globalização e a nossa família. Tá? Então façam os exercícios que em outro vídeo nós traremos as respostas. Muito obrigado.